Mas na terça-feira o Reino Unido anunciou que pode reconhecer o Estado da Palestina, um Estado palestino na Assembleia Geral da ONU em setembro. O Keir Starmer, o premier britânico, aí a gente tem o vídeo do anúncio dele aqui do lado, disse que teria que haver medidas substanciais de Israel, cessar fogo em Gaza e retomar a ajuda humanitária pela ONU, compromisso à solução de dois estados. Bom, a questão é que Keir Starmer não é o único falando isso. Isso é uma coisa que está passando aí por vários aliados americanos. Até hoje a gente está falando então de França, Canadá, ontem foi a vez do Canadá no mesmo caminho, o Mark Carney falou isso, ainda tem Portugal e França, que foi o primeiro, na semana passada, fala disso. Vamos passar um pouquinho pelo que fala cada um. Então, com o Mark Carney no Canadá, ele disse que poderia também reconhecer um Estado palestino em setembro. Seria tudo uma ação coordenada que culminaria na Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai ser em Nova York, aí, no início para o meio de dezembro. Ele também falou que se comprometam com eleições gerais, deu as suas condições, uma desmilitarização do Hamas, e uma desmilitarização do futuro Estado palestino. O Trump tem reagido, ele falou em tom irônico no Truth Social, uau, isso vai dificultar muito a possibilidade de fecharmos um acordo comercial com eles. Ó, Canadá! Aí está então a fala do presidente americano. Então, hoje veio de Portugal, o premier Luís Montenegro divulgou uma nota dizendo que estuda se juntar aos demais e reconhecer o Estado palestino. Isso tira a França da solidão diplomática. Na semana passada, Macron foi o primeiro a anunciar essa decisão, mas, ao contrário dos demais líderes, não deu nenhuma condição para o reconhecimento. Ele enviou uma carta até ao Mahmoud Abbas, o que lidera a autoridade palestina, até recebeu sanções hoje mais cedo. Quando a gente fez o anúncio do Departamento de Estado, era sobre as sanções ao Moraes e sobre a OLP e a Autoridade Palestina, organizações então relacionadas à violência em Israel. Mahmoud Abbas então recebeu a carta do Macron. Fontes diplomáticas dizem ainda, apesar disso ser coisa de especulação de fonte anônima na imprensa internacional, mas vai lá, que outros países do G7 também se tentou organizar um reconhecimento com ele, mas naquele momento não teve sucesso. Agora, isso acontece no contexto de uma crise humanitária grave na faixa de Gaza. Enquanto o debate é inflamado quanto à justificativa disso, quanto à posição dos diferentes países, aqui o nosso compromisso é te manter informado e, qualquer que seja a sua posição, a gente vai ter que entender o que está acontecendo por ali, ou pelo menos o que alega cada um dos lados. E a gente vai passar então pelo que dizem as agências da ONU, depois tem a resposta de Estados Unidos e Israel a respeito de questão de fome e de questão de quem é a culpa. Israel ou distribuição de auxílio, tem alguma coisa aí, a gente vai passar pelos dois lados do argumento para te manter informado. Então, vamos lá. O que diz a Unicef, a agência da ONU? Em julho, dados de julho de 2025, mais de 320 mil crianças, toda a população com menos de 5 anos na faixa de Gaza, estão sob risco de subnutrição aguda, com milhares sofrendo de subnutrição aguda severa, a forma mais mortífera de subnutrição. Serviços essenciais de nutrição entraram em colapso, com crianças tendo falta de acesso à água segura, a substitutos de leite materno e a comidas terapêuticas. Muito bem. Então fica aí a posição da ONU, a gente vai voltar para isso e para qual é a posição específica dos Estados Unidos respondendo a isso. Há uma alegação israelense e também americana de que o auxílio tem que chegar, mas de que o Hamas não pode sequestrar o auxílio. A gente vai passar pelos detalhes em breve. Mas agora a gente tem que também entender o contexto. Tudo isso aconteceu enquanto nessa semana teve a conferência da ONU sobre a solução de dois estados, sem presença de Israel ou Estados Unidos, que consideram esse debate prematuro em meio à guerra. Vamos então à posição americana quanto a essas declarações e depois a gente passa pela crise humanitária e a questão da fome. Então a posição é, isso seria um prêmio aos terroristas do Hamas, uma recompensa, como foi dito hoje na coletiva do Departamento de Estado, essa que a gente fez mais cedo no meio da tarde. Nas palavras do Marco Rubio, seria uma... Aí a gente está com o Marco Rubio na tela. Uma decisão irresponsável que só serve à propaganda do Hamas e um tapa na cara das vítimas do 7 de outubro. Netanyahu, o premier israelense, disse que isso seria uma plataforma para aniquilar Israel, não para viver em paz com dois países lado a lado. Como a gente dizia, a pressão diplomática sobre Israel cresce em meio à crise humanitária e isso divide opiniões. Ainda um acréscimo, o Senado americano também está nesse debate e rejeitou duas propostas do senador Bernie Sanders ontem. Teve votação a respeito disso para bloquear a venda de bombas e fuzis de assalto para Israel. O Sanders é independente, mas atua junto aos democratas. Ele não é independente porque ele não é nem democrata nem republicano, como se fosse um cara ao centro. Um socialista radical aí, até passou lua de mel na União Soviética lá atrás. Quem acompanha a política americana conhece um sujeito radical à esquerda. As propostas foram derrotadas por ampla maioria e não teve apoio de nenhum republicano, divisão na bancada democrata. O Sanders exibiu uma pilha de papéis ao longo da noite com o nome de crianças mortas na guerra. Agora,
Vamos voltar para os dados e entender os diferentes lados a respeito do assunto. Vou continuar com vocês, depois a gente já citou o dado da Unicef de 320 mil crianças, então, em risco agudo de subnutrição. Vamos seguir primeiro com os dados da ONU, de organizações internacionais, depois as respostas de Israel e dos Estados Unidos, falando sobre o porquê há essa fome e por que há problemas para solucioná-la. Vamos lá então com os dois lados. Segundo um relatório apoiado pela ONU, pelo menos 16 crianças morreram de fome desde meados de julho, mas não existe uma regra internacional sobre como mensurar o número de mortes em zonas de guerra. E vale lembrar que Gaza é uma zona ativa de guerra. De acordo com especialistas, isso abriria espaço também para manipulações, e essa é uma das acusações que vem de Israel, de que os números divulgados no caso de Gaza vêm do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, um dos beligerantes aí. Alguns analistas falam que isso pode ser usado também de forma estratégica para influenciar a opinião pública. Mas os dados são: 60 mil pessoas já morreram em Gaza desde o início do conflito. Até maio, Hamas afirmava que 70% das vítimas eram mulheres e crianças, um dado reproduzido por alguns governos e ONGs. Mas também é repetido pela imprensa constantemente. Agora, vamos a alguns contrapontos aí. A organização IJAC, a Australia, Israel and Jewish Affairs Council, Conselho de Assuntos Judeus Austrália e Israel, publicou uma análise recente dos registros do Hamas e o documento mostrava que a maioria dos mortos entre 13 e 55 anos era de homens e o maior demográfico eram jovens entre 20 e 40 anos. Em meio às dúvidas sobre os números reais da crise humanitária, também teve imagens de desnutrição e desespero que rodaram o mundo, especialmente de crianças. E aí é uma das questões que a gente quer discutir. No New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, ou mais lido dos Estados Unidos, e um dos mais lidos pelas elites do planeta, havia uma foto que rodou aí com crianças em situação de subnutrição. Enquanto a crise da subnutrição é real, também vale a pena a gente passar pelo seguinte. Netanyahu tem acusado o Hamas de manipular as fotos e os dados para inflar a crise. O premier disse que as imagens de crianças famintas são encenadas. Ele não apresentou provas específicas a respeito de todas as fotos, sobre uma pelo menos, houve depois provas de que era de fato uma foto de uma criança que não só teria uma condição de subnutrição, mas que tinha outras condições de saúde pré-existentes. O exército israelense tem contestado a veracidade de uma dessas fotografias, então é essa que eu falava. Na segunda-feira, Trump rebateu Netanyahu dizendo que não dá para fingir que não tem fome, então também não é uma posição unânime entre Estados Unidos e Israel. Hoje ele falou o seguinte também nas redes sociais, na Truth Social. Ele disse que a rendição do Hamas é chave para acabar com a crise humanitária. Aí é a publicação completa. A forma mais rápida de acabar a crise em Gaza é que o Hamas se renda e solte todos os reféns. Isso foi uma publicação reiterada, como a gente disse hoje mais cedo também, pelo Departamento de Estado. Ali a conversa era: o auxílio tem que chegar, mas não pode ser sequestrado pelo Hamas. E olha, se tem uma crise humanitária, o Hamas pode acabar agora. Se rende incondicionalmente e liberta todos os reféns e acabou a crise. Essa foi a posição dos Estados Unidos hoje mais cedo no Departamento de Estado. Bom, em meio à polêmica, vou trazer aí mais um dos contrapontos que rodam conforme aos relatos da crise humanitária. Um artigo publicado no New York Post trazia detalhes sobre uma das imagens comoventes da guerra em Gaza. Um menino extremamente desnutrido nos braços da mãe. A foto também foi utilizada no New York Times e em outros veículos. Eu não sei se a gente tem a foto aqui, mas se não tem, você certamente deve ter visto. Bom, o que acontece? O David Collier, que é um jornalista investigativo, descobriu que o menino tinha paralisia cerebral, hipoxemia e possivelmente uma condição genética, e que o estado de saúde não era necessariamente pela guerra ou pela fome, e isso contestava aquilo que era divulgado a partir dali. Também o pai dele, que teria sido morto pelo exército israelense buscando comida, agora emergem vídeos e relatos de que ele morreu tentando atacar soldados israelenses. Isso são algumas questões aí que trazem uma nuance. Enquanto tem uma crise com sofrimento real e terrível, e a nossa esperança é sempre de redução do sofrimento humano, também existe um debate quanto à guerra psicológica e quanto a uma recompensa ao Hamas pela invasão do 7 de outubro. A posição americana foi de que, com rendição, a coisa acaba agora. Com entrega dos reféns, a coisa acaba agora. A preocupação do lado de Israel e dos Estados Unidos é de que, se isso se atrasar lá até então setembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas, bem, agora há um motivo para que isso aconteça. Há um motivo, da perspectiva do Hamas, para que se arraste essa crise até que haja a Assembleia e que possa haver o reconhecimento de pelo menos alguns aliados dos Estados Unidos de um Estado palestino. Tem um outro desdobramento enquanto a gente está cobrindo a crise. O enviado especial dos Estados Unidos, o Stephen Witkoff, se reuniu hoje com Netanyahu em Jerusalém para discutir a guerra. A gente vai ter mais informações quanto a como
como os Estados Unidos devem reagir à situação em Gaza muito em breve, porque, afinal de contas, ele e o Mike Huckabee, que é embaixador em Israel, devem passar por Gaza pessoalmente amanhã e depois telefonar para Trump e falar qual é a situação, qual é a avaliação deles a respeito do assunto. Essa é a foto divulgada, então, do encontro dos dois hoje mais cedo. Bem, a gente aguarda para ver o que acontece e se um acordo de paz está aí nas cartas. A gente torce pelo fim do sofrimento humano em Gaza e, claro, o retorno dos 28 cadáveres dos reféns ainda em posse do Hamas e, acima de tudo, dos 20 que, imagina-se, estima-se, estejam vivos.